Realizando projeções realistas existe um comportamento comum a todas as pessoas que pretendem começar a investir. Ao decidirem se vale a pena aportar recursos em uma determinada aplicação, olham primeiro para o rendimento. Se ele for satisfatório, passam para a próxima etapa, a de verificar outras condições. Caso contrário, a aplicação é desconsiderada. Esse comportamento é errado por diversos motivos, mas existe uma falha principal nele, a de execução. Isso porque, para descobrirmos se o rendimento de uma aplicação é satisfatório ou não, temos que recorrer a uma projeção. Só que poucos sabem fazer projeções realistas. A maioria das planilhas e cálculos acaba sendo muito mal utilizada, e oportunidades que às vezes não são ruins são abandonadas por simples erros de conta. Há uma maneira de comparar diferentes aplicações no mercado financeiro, que carinhosamente apelidei de triângulo de Nigro. Não inventei a teoria, mas é a fórmula que encontrei para simplificar a avaliação de aplicações no mercado financeiro. O triângulo de Nigro considera que todo investimento deve ser observado em 3 pontas: a do risco, a da liquidez e a do rendimento. As 3 pontas apresentam uma relação muito íntima. Se uma aplicação é arriscada para o investidor, esse risco que será tomado deve ser convertido em um prêmio nas demais pontas do triângulo. É preciso ganhar algo com o que está na ponta oposta do que se escolhe. É o que vemos, por exemplo, no mercado de ações. Quando o investidor decide entrar na bolsa de valores, o risco da operação é muito maior, por ter de lidar com as oscilações de preços e o desempenho das empresas de capital aberto. Todavia, esse risco maior é compensado por maiores possibilidades de ganhos. No período de 1995 até 2018, por exemplo, enquanto o CDI rendeu aproximadamente 9,35% ao ano em retornos reais, ajustado pela inflação, a ação da Ambev devolveu a seu acionista 18,12% ao ano. Agora podemos pensar em outro exemplo, focando a liquidez: os CDBs. Encontramos no mercado CDBs de uma mesma instituição, mas com diferentes prazos. Por serem da mesma instituição, o risco de crédito é sempre o mesmo, mas a mudança de liquidez também interfere no rendimento da aplicação, como podemos ver a seguir. A imagem apresenta 2 CDBs de uma mesma instituição, mas enquanto um vence em 365 dias, o outro termina em 1096 dias. Essa diferença de vencimento, por sua vez, foi compensada pelo rendimento da aplicação, que passou a ser de 119% do CDI. Imagine que você tenha dinheiro aplicado no banco e pode resgatá-lo a qualquer momento. Seu ganho, hipotético, é de 10% ao ano. Se seu gerente propuser travar essa aplicação por 10 anos, o que você vai fazer? Resgatar ou continuar com a aplicação? Depende. Se ele te oferecer uma taxa maior para compensar esse benefício de resgate imediato que você não terá mais, você pode cogitar deixar seu dinheiro aí. Por isso, a ideia do triângulo de Nigro é simples. Na hora de analisar suas aplicações, faça uma comparação entre as aplicações disponíveis e veja qual faz mais sentido, de acordo com o prêmio que elas oferecem. Se, no exemplo anterior, os 2 CDBs tivessem a mesma rentabilidade, a melhor opção, claramente, seria o CDB com maior liquidez, ou seja, com a menor data de vencimento. Isso porque você teria acesso mais rápido ao seu investimento sem nenhuma contraparte comparado ao CDB de maior data de vencimento. Para efeitos de comparação, sempre avalie algum título público também, preferencialmente o Tesouro Selic, já que ele é o mais seguro do Brasil teoricamente. Se entre o Tesouro Selic e um CDB não houver um prêmio que justifique o seu risco maior na operação, você deve optar pelo de menor risco, o Tesouro Selic. Calcular corretamente faz a diferença em errar décimos da inflação ou se esquecer de contabilizar o imposto de renda na projeção pode fazer você tomar uma decisão fora da realidade.
Podemos ir um pouco além e notaremos que, apesar de alguns até se lembrarem de adicionar essas variáveis, não sabem como calculá-las da forma correta. Presenciei muitos casos em que, por exemplo, investidores descontaram a inflação de um período apenas subtraindo a taxa de inflação da taxa de juros nominal. Isso está errado, mas é o tipo de resultado que compartilham na internet, em livros, no trabalho e entre amigos. Na tabela a seguir, podemos ver como a projeção pode mudar bastante conforme o jeito que a calculamos. Em um investimento de 200 meses, com valor inicial de R$ 1.000 e aportes mensais de R$ 500, podemos perceber que, se desconsiderarmos a inflação, o valor da projeção será muito maior do que o que vamos obter ao fim. Se ainda considerarmos a inflação, mas apenas a subtrairmos do rendimento, também teremos como resultado um valor superior ao efetivamente correto. A metodologia correta para esse tipo de cálculo está indicada a seguir. Se você for do tipo que nunca gostou de números nem de fazer contas, esta pode ser uma boa hora para mudar de ideia. Se esta já for a sua praia, aproveite para relembrar como se faz a taxa real de juros. Para calcular a taxa real de juros da maneira correta, precisamos utilizar uma fórmula simples. Juro real igual 1 mais taxa nominal 1 mais taxa de inflação, 1C. Então, utilizando o exemplo exposto na tabela, o cálculo correto seria o seguinte: juro real igual 1 mais 0,12 1 mais 0,05, 1 juro real igual 1,066, 1 juro real igual 6,66%. Percebemos, então, que o juro real correto fica um pouco menor do que o valor obtido apenas por meio da subtração simples de taxas. B. Taxa real mensal de juros. O próximo passo será transformar a taxa real de juros em uma taxa mensal. Para isso, precisamos mudar o formato da taxa anual, obtida no passo anterior, de modo que seja apresentado o dado mensal. A fórmula para essa transformação está representada a seguir. Taxa mensal igual 1 mais taxa anual, 12, 100. Utilizando a taxa real, obtemos o seguinte resultado. Taxa mensal igual 0,066, 12, 100. Taxa mensal igual 0,534%. Com essa taxa definida, basta realizar o cálculo de juros compostos em uma calculadora financeira, seja tradicional ou disponível online. Desse resultado, retire a porcentagem relacionada ao imposto de renda, sempre lembrando que ele incide apenas sobre o rendimento da aplicação, não sobre o montante total. Assim, a projeção está calculada da forma correta. Eis os principais erros cometidos pelas pessoas ao fazer projeções. Considerar que a taxa de rentabilidade hoje será mantida para os próximos 10, 20 ou 30 anos, embora geralmente ela mude, quase sempre para pior. Não considerar o imposto de renda no fim. Descontar a inflação da taxa de rentabilidade com uma subtração simples. Às vezes pode parecer sedutor projetar seus investimentos para 30 anos sem considerar a inflação e o imposto de renda. Usando esse nosso exemplo, a diferença no fim seria de quase R$ 1 milhão. Mas não se deixe enganar. Quem te vende uma projeção calculada de maneira negligente não estará no mercado daqui a 30 anos. Nunca se esqueça de que o dinheiro é seu, e o maior interessado em ver isso dar certo é você. Ninguém quer chegar lá na frente e descobrir que os planos feitos de forma meticulosa há 30 anos estavam com erros de cálculo. Ganhe tempo de vida. Certo dia, um grande amigo e eu oferecemos uma mentoria para um grupo de cerca de 40 pessoas. Entre outras coisas, falamos sobre investimentos. Quando terminei, percebi que quem tivesse prestado bastante atenção no que falei não só sairia de lá podendo fazer seu dinheiro render mais, mas também teria mais tempo para viver bem. Entendi que pensar sobre dinheiro é falar sobre tempo e o que se pode fazer com ele, e vou explicar como cheguei a essa conclusão. No começo, falei sobre poupança, afinal de contas mais da metade da população ainda investe nessa modalidade.
Isso significa que 6 entre 10 pessoas que você conhece ainda mantêm dinheiro guardado dessa forma. Em uma pequena lousa branca, demonstrei para os participantes da roda como a poupança funciona. Em primeiro lugar, é bom lembrar que existem 2 tipos de poupança, a antiga e a nova. Todos os aportes feitos até o dia 3 de maio de 2012 na poupança seguem a regra da poupança antiga, e todos os aportes feitos de 4 de maio de 2012 em diante seguem as regras da poupança nova. Elas se diferenciam quando a taxa Selic está menor ou igual a 8,5% ao ano. Exemplo 1. Se a taxa Selic estiver em 10% ao ano, rendimento da poupança antiga, 0,5% ao mês mais taxa referencial, TR. Ou seja, 6,17% ao ano mais TR. Rendimento da poupança nova. Como a taxa Selic está acima de 8,5%, o rendimento é igual à poupança antiga. Exemplo 2. Se a taxa Selic estiver em 6,5% ao ano, rendimento da poupança antiga, 0,5% ao mês mais TR. Ou seja, 6,17% ao ano mais TR. Rendimento da poupança nova, 70% da Selic mais TR. Ou seja, 4,55% ao ano mais TR. É importante notar nos exemplos que o rendimento da poupança antiga é superior ao da poupança nova, a maioria das aplicações tradicionais de renda fixa, quando a taxa de juros está muito baixa. A TR costuma ser muito baixa, muitas vezes quase zero. Retomando então minha breve apresentação para essa turma de mentoria, apontei que naquele momento o rendimento anual da poupança estava na casa dos 4,55% e a inflação em 3,65%. Perguntei quanto dinheiro teríamos ao fim do ano se aplicássemos R$ 100.000 na poupança, e a resposta uníssona foi R$ 104.550. Afinal, se aplicarmos o rendimento de 4,55% da poupança no ano sobre os R$ 100.000, teremos esse resultado. Mas será que esse cálculo está correto? Ele está correto e errado ao mesmo tempo. Matematicamente, sim, o saldo que aparecerá na conta no fim do ano será esse mesmo, mas não terá o mesmo valor dos R$ 104.550 projetados hoje. Se a inflação for de fato 3,65% no ano, significa que a variação média dos preços de produtos e serviços que consumimos será de 3,65%. Ou seja, o que eu compro hoje com R$ 100.000 precisará de R$ 103.650 para ser comprado em 12 meses. Por isso, meu ganho, de fato, será a diferença entre R$ 104.550 e R$ 103.650. Assim, terei um ganho real de apenas R$ 900 no período, ou de 0,9% no ano, ou 0,075% ao mês. Se aplicarmos R$ 1.000.000, teremos um ganho anual de R$ 9.000. A reação de todos foi de choque e descrença, pois, afinal de contas, como daria para se aposentar ou fazer o dinheiro trabalhar por eles se o rendimento era tão baixo? Essa é a mesma pergunta que todos deveriam estar se fazendo, já que boa parte dos poupadores brasileiros segue apenas aplicando na poupança todos os meses. Agora, faça as contas. R$ 9.000 por ano representam R$ 750 por mês. Dá para dizer que, com R$ 1.000.000 em conta, você pode se aposentar com tranquilidade ficando apenas na poupança? Para começar a introduzir para essa turma novas possibilidades de investimentos, apresentei a eles o Tesouro Direto. Falei dele algumas páginas atrás quando tratamos do fundo de emergência, ainda no pilar Gastar Bem, e adiante teremos outros detalhes. Mas é importante entender que o Tesouro Direto apresenta diversas opções de títulos, com características e objetivos diferentes. O mais tradicional deles é o Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do Brasil.
Ele tem por característica um rendimento em linha com a taxa básica de juros do país, a Selic. Só que, ao contrário do que a maioria sabe, não existe apenas uma taxa Selic. Não iremos entrar em muitos detalhes, mas em termos gerais ela se divide em Selic Meta, aquela estipulada pelo Comitê de Política Monetária, Copom, e a Selic Over, sempre um pouco menor, obtida a partir do financiamento no mercado interbancário lastreado em títulos públicos. O rendimento do Tesouro Direto Selic se baseia na taxa Over. No dia da minha apresentação, em junho de 2018, a Selic Meta estava em 6,5% e a Selic Over em 6,4%. Ora, se o Tesouro Selic rende 100% da Selic Over, então a rentabilidade no ano será de 6,4%. Diferentemente da poupança, que tem isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física até certo limite, no Tesouro Direto existem descontos do IR, conforme já apresentado no pilar 1 deste livro. Ou seja, se o resgate for realizado depois de um ano, seu IR será de 17,5% sobre o lucro. Isso significa que a rentabilidade de 6,4% bruta será de 5,28% líquida. O ideal é que você resgate as aplicações de renda fixa sempre depois de 2 anos, para uma melhor otimização do IR. Por isso, usarei 15% como referência para o cálculo. O Tesouro Selic, no exemplo, teria um rendimento líquido de 5,44% ao ano. Se retirarmos a inflação de 3,65% no ano, teremos então um rendimento real e líquido de 1,79% no ano, arredondado para 1,8%. A conclusão é que, se na poupança o rendimento é de 0,9% ao ano, real e líquido, e no Tesouro o rendimento é de 1,8% ao ano, real e líquido, a rentabilidade que conquisto em um ano no Tesouro é muito próxima à encontrada em 2 anos de poupança. A cada 10 anos aplicando no Tesouro, tenho um rendimento semelhante ao de 20 anos aplicando na poupança. É esse o poder de aplicar melhor. Não é só dinheiro que ganhamos. É tempo. Quanto antes, melhor. Nunca é tarde para começar a investir melhor, mas, quanto mais tarde isso é feito, mais caro fica se aposentar. É como se você chegasse numa loja e tivesse dinheiro para pagar à vista. Quanto maior a entrada, menores os juros e maior o desconto. Pense na sua aposentadoria como um produto que você financia. Quanto maior a entrada, menores ficam as prestações. No Brasil, há uma peculiaridade que pode ser benéfica a você, dependendo de seu nível de maturidade como investidor. Há algum tempo não era necessário muito conhecimento, mas apenas dinheiro disponível, para investir bem, pois as aplicações tinham barreiras de entrada maiores aos pequenos investidores. Hoje, no entanto, precisamos de informação, pois é possível acessar uma gama imensa de produtos, mesmo com poucos recursos. Quase nunca paramos para fazer conta, mas vamos entender, com uma analogia simples, o que acontece. Se você viajar com a família e tiver de chegar até uma praia a 100 km de distância, após percorrer os 100 km chegará ao destino. Mas e se errar o caminho? Vamos supor que ande 10 km na direção errada logo no começo da viagem. Você não vai ter de andar apenas 10 km a mais para corrigir a rota, mas sim o dobro. Serão 10 km de erro e mais 10 km para voltar ao ponto zero. Com o dinheiro é a mesma coisa. Em uma simulação simples, se você investe R$ 880 por mês de forma disciplinada, chegará a R$ 1 milhão em 30 anos, caso consiga uma taxa de 0,55% de rendimento ao mês. Mas o que acontece se você passar o primeiro ano, apenas um em 30 anos, sem aplicar os R$ 880 mensais? Você vai ter deixado de aplicar R$ 10.586,40, mas chegará ao fim do período com R$ 924 mil. Ou seja, por um ano de aplicação, você abriu mão de quase R$ 80 mil no futuro. E o que isso significa? Que você deve começar desde já.
Esse é o preço do dinheiro no tempo. Tome cuidado, não postergue sua decisão e comece agora. Se ainda não está convencido, preciso, então, lhe contar mais sobre o CDI. Como falamos no primeiro capítulo, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa muito importante para estabelecer um parâmetro aos rendimentos das aplicações de renda fixa. Quanto maior o CDI, melhor para as aplicações de renda fixa pós-fixadas. Quanto mais alto ele for, maior a rentabilidade das aplicações conservadoras, aquelas que não exigem muito estudo. Há algumas décadas, o CDI era absurdamente alto. Não precisávamos pesquisar muito, pois qualquer aplicação de renda fixa fazia o capital dobrar muito rápido. No passado, demorávamos 4 anos para dobrar os rendimentos em renda fixa, mas hoje são necessários quase 20 anos. Para ilustrar como era mais fácil dobrar o capital investido no passado, comparei o que acontecia com o CDI em 2 ocasiões. Em 1997, a taxa anualizada era de 41,17% AA, o que exigiria 25 meses de aplicação para dobrarmos o capital. Já em 2017, a taxa foi de 6,99% AA, exigindo que a aplicação ficasse ali por 124 meses para dobrar de valor. Veja o gráfico a seguir, com dados do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA. Cada ponto na linha preta representa a taxa mensal do CDI. Perceba que há um padrão aqui. Uma hora é maior, outra menor, mas a taxa está em uma tendência de declínio. Isso significa que a cada mês o CDI está com um rendimento menor. E como isso impacta seu bolso? Simples. Hoje precisamos fazer um esforço maior para manter a rentabilidade de nossa carteira em patamares interessantes. No passado, qualquer CDB ruim de banco poderia nos prover mais de 1% de rentabilidade líquida ao mês. Hoje, isso é raridade no mundo bancário, ainda mais para aqueles clientes com menos de R$ 1 milhão em aplicação, que acabam caindo no atendimento de varejo, sempre com acesso às piores taxas. Conheça os tipos de contas. Conta varejo. A conta varejo é aquela básica, oferecida pelos bancos ao grande público, sem separação por renda ou inclusão de atendimento com muita exclusividade. É um estilo de conta que, em teoria, tenta ser mais prática e incentiva operações no ambiente online. Para este perfil, não são disponibilizadas uma assessoria financeira ou consultoria de investimentos de qualidade. Este público muitas vezes recebe ofertas de produtos de baixa rentabilidade, com taxas elevadas. Mesmo em sua versão mais simples, ser correntista de algum banco no varejo pode garantir alguns benefícios, como desconto em ingressos para o cinema, teatro e restaurantes. Na grande maioria das vezes, porém, estas amenidades não justificam o valor de manutenção cobrado por estas contas. Como as taxas são altíssimas, esses clientes acabam por vezes sustentando os subsídios recebidos pelos clientes com maior patrimônio no banco. Contas Premium. Voltadas para o público com renda um pouco mais elevada, a conta Premium é para aquele cliente que não utiliza serviços apenas para pagar contas, mas possui capital para começar a investir. Para esses clientes, o banco já começa a oferecer alguns diferenciais, como agências exclusivas sem filas, café fresco e ligações diretas com um gerente exclusivo. O serviço continua falho na oferta de produtos, com taxas elevadas e um retorno aquém do que a conta exige de patrimônio para o cliente. Entre os privilégios, está o acesso a taxas de juros um pouco menores, até porque este perfil de cliente possui um patrimônio que dá mais garantias ao banco. Conta Private. A conta do estilo Private é para poucos. São oferecidas, em média, para quem tem pelo menos mais de R$ 5 milhões de patrimônio. O banco, neste caso, se torna muito mais cuidadoso ao lidar com o cliente, com a oferta de investimentos realmente competitivos. Mesmo assim, é preciso atenção.
É comum o cliente acreditar que, sendo private, encontrará taxas melhores que as de mercado, mas o problema é que o banco lhe dará poucas opções de aplicações. Muitas vezes, o que fideliza o cliente private são apenas os mimos, como um cartão de crédito com um interessante conversor de pontos de programas de fidelidade e outros presentes, como ingressos para corridas de Fórmula 1, pacotes especiais de viagens e participação em eventos. Ainda assim, nessa categoria de atendimento existe um diferencial competitivo muito forte. Efeito manada. Quem nunca, ao caminhar na rua, se deparou com alguém olhando para cima, observando algo que parece estar distante, e instintivamente olhou para cima também para saber do que se tratava? Se a rua está movimentada, pode ser que em poucos minutos um pequeno aglomerado de pessoas esteja olhando para cima, mesmo sem fazer a mínima ideia do porquê. Talvez quem iniciou o gesto nem esteja mais ali para explicar o que estava acontecendo. Se você fez algo sem pensar muito bem no porquê, apenas porque viu que outras pessoas estavam fazendo, agiu sob o conhecido efeito manada. É difícil, em determinadas situações, não ser influenciado por uma massa, mesmo que na hora isso nem seja percebido. Quando falamos de mercado financeiro e de bolsa de valores, é quase impossível não tratar desse tema. Apesar de a maioria das pessoas ter uma ideia de que quem investe em renda variável toma decisões sempre muito racionais e baseadas em contas e fatos reais, a verdade é que só o efeito manada explica por que investidores, repetidamente, compram ativos quando eles estão em alta e os vendem na baixa, sendo que essa atitude geralmente resulta no pior retorno financeiro possível. Um exemplo clássico do efeito manada é a atitude tomada por João, um investidor fictício, tipicamente conservador. Durante toda a vida, João só investiu seu dinheiro em aplicações de títulos do governo, mas, como a taxa de juros começou a cair, seus rendimentos minguaram. Insatisfeito, João decidiu acompanhar os jornais para tentar antever quando a taxa de juros voltaria a subir de novo, pois isso devolveria rentabilidade a seus investimentos. Nos jornais, porém, só se falava de outra coisa: ações. Ele pensou: isso é o que está dando dinheiro agora. É o momento de comprar, o mercado está em alta e todo mundo está ganhando dinheiro com a bolsa. Assim como todos que apareciam felizes nas reportagens, falando de lucros e ganhos, João decidiu que partiria para a bolsa. Comprou ações de www.papaapcar.blogspot.com, uma empresa cujo nome nem sabia direito, mas havia verificado que, há 2 dias, ela tinha mostrado uma valorização de 5% em apenas um dia. Mas assim que comprou o ativo, seu valor caiu mais do que havia valorizado nos outros dias. Com medo de perder todo o seu dinheiro, pediu um resgate das ações, arcando com um prejuízo de cerca de 9%. Você já ouviu falar de alguém que passou por isso? Talvez o exemplo mais icônico do efeito manada tenha sido o que aconteceu com MMDL3, as ações da Mundial, empresa no setor de tecidos, vestuário e calçados, conhecida por vender alicates de unhas. No dia 6 de abril de 2011, as ações dela começaram o dia, sem motivo aparente, com um aumento súbito de 12,5%, fechando o pregão com alta de 24,31%. Ou seja, seu valor saltou de R$ 28,26 no dia 5 de abril de 2011 para R$ 35,14 no dia 6 de abril de 2011. A alta era impressionante, mas nada perto do que aconteceu depois. Vale lembrar que as ações dessa companhia não tinham muita liquidez antes, mas, ainda assim, no dia 1º de junho de 2011, quase 2 meses depois, seus papéis valiam R$ 130,89. Estamos falando aqui de uma alta de 363,16%. Nesse patamar, as pessoas já não se importavam com os fundamentos da empresa, que, aliás, terminou o ano de 2011 com um prejuízo de quase R$ 39 milhões.
Eu já operava no mercado e via muitas pessoas com a convicção plena de que, se comprassem ações de MMDL3, aumentariam em 10% seu patrimônio em apenas um dia. Mas consegui controlar minha gana e não me movimentei. No dia 11 de julho daquele ano, um mês e alguns dias depois, as ações bateram o valor de R$ 958,78. Isso representava uma alta de 3.292,71%. É claro que eu cheguei a considerar que havia perdido uma oportunidade. Todo mundo que está nessa situação a certo ponto se pega pensando nisso. Mas eu sabia que investidores mal avisados não enxergam o ciclo do papel e olham para a rentabilidade futura como se ela fosse um espelho do passado. O investidor, no fim das contas, é quase sempre um arrependido. Quando determinada ação sobe, ele se arrepende por não ter comprado mais desse papel antes. Quando ela cai, lamenta o dinheiro perdido. Quando não faz nada e vê outros ganhando dinheiro, se arrepende de não ter investido naquele determinado ativo. No caso da Mundial, investidores incautos entraram no circuito e começaram a comprar o papel, mas em curtíssimo tempo tentavam revendê-lo para aqueles mesmos que já tinham realizado um bom lucro com o mesmo ativo. Esse tipo de investidor é movido primeiro pela ganância, depois é desarmado pelo medo. Como quem iniciou o ciclo de alta já tinha feito muito dinheiro e os fundamentos da empresa não eram sólidos, em pouco tempo o papel entrou em queda, com todos querendo se livrar dele. Em 9 dias, as ações despencaram para R$ 112,79, uma queda de 88,24%. O caso é emblemático porque, devido à sua baixa liquidez, soube-se que houve manipulação de grandes investidores na compra e venda dessas ações. Quem perdeu mais, é claro, foi o investidor desavisado. E esse ciclo sempre se repete, porém nem sempre com tanta evidência. O motivo da ganância pela ação da Mundial era simples. Se você pudesse manter estável a taxa de 3.292,71% de reais ao ano, uma aplicação de R$ 10.000 renderia, em um ano, R$ 339.000. Em 5 anos, 449 bilhões de reais, com B mesmo. É compreensível que isso motivasse algumas pessoas se o rendimento fosse fixo. Mas se tratava de renda variável, e acertar em momentos de tanta variação sem motivo aparente é extremamente improvável. Mesmo com tantos exemplos, a verdade é que esse tipo de situação continua sendo muito comum entre os investidores da Bolsa de Valores, e até mesmo os mais experientes cometem erros desse tipo. Podemos detalhar visualmente o efeito manada da forma como está neste gráfico elaborado pelo economista e amigo Richard Rittenbrandt. Na imagem, podem ver que no início de movimento de alta do ativo apenas os smart money, ou seja, de agentes muito profissionais do mercado, entrou para a compra de ativo, que tinha um valor baixo. Nesse ponto, a mídia especializada cautelosa começa a falar sobre o ativo e o mercado, mas aos poucos investidores institucionais, aqueles que gerenciam grandes recursos e são muito bem instruídos, começam a ser atraídos, levando a um movimento suave de alta de preços. Com a alta progressiva, a mídia especializada mais confiante começa a publicar notícias otimistas sobre aquela empresa e o ativo passa a ser descrito como bom para o longo prazo. Com seu valor já muito elevado, o papel atrai o público geral, que finalmente fica sabendo de sua existência, seja por indicação de amigos ou da mídia não especializada, criando um último pico de subida. Aliás, quando o assunto começa a aparecer em tudo que é portal de notícia e televisão, é bom tomar cuidado, experiência própria. A partir daí o ativo pode ter atingido o preço máximo, e agentes especializados o elencam como já sendo muito caro, o que significa que seu potencial de alta é muito menor. Quem entrou no investimento tardiamente começa a perceber que ele não sobe mais tão rápido e, com medo, quer se livrar do papel.
O problema é que, nesse ponto, poucos vão querer comprá-lo. Voltando ao investidor João, podemos ver que ele está agindo em um cenário em que até mesmo a mídia não especializada em finanças passou a falar sobre a bolsa de valores. Isso é um alerta de que uma forte correção, como na imagem anterior, está para chegar. Para o investidor inteligente, mais do que um alerta de caos, é um alerta de oportunidade. Isso porque, apesar de o efeito manada fazer com que muitos investidores percam dinheiro, também é uma grande oportunidade para os que estão atentos. É justamente quando a grande massa se afoba, amedrontada, e faz o mercado cair que surgem as grandes oportunidades de compra em bolsa de valores. Acompanhe este gráfico. Ele mostra o dia conhecido como Joesley Day e o que aconteceu nos dias seguintes. Em 17 de maio de 2017, com a notícia de que o então presidente Michel Temer havia sido gravado em conversas ligadas à corrupção com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, o mercado ficou em pânico e entrou em ritmo acentuado de queda. Não que esse medo não fosse justificável, muito pelo contrário. O risco político do Brasil, naquele momento, era nítido. Ninguém sabia dos rumos políticos do país depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrido meses antes. Nesse gráfico do índice Bovespa, IBOV, é possível notar que, após a queda, houve uma recuperação com alta de mais de 30%, posicionando o mercado em um patamar melhor do que estava antes da grande queda. Quem aproveitou a queda causada pela massa amedrontada e fez compras bem pensadas conseguiu uma valorização muito interessante no pós-crise. Como tomar a melhor decisão? Em 99,9% das vezes, todas as vezes que você se deparar com uma situação em que é necessária uma decisão relacionada a investimentos, precisa entender um conceito muito importante, mas não tão simples, chamado custo de oportunidade. O triângulo de Nigro também se baseia nele, e suas três pontas, rentabilidade, liquidez e risco, sempre devem ser analisadas antes de um aporte. Para refletir sobre o custo de oportunidade, o primeiro passo é criar um parâmetro de referência, sendo o melhor deles sempre o Tesouro Selic, considerado o investimento mais seguro do país. Por se tratar de um título público, seu risco advém da possibilidade de o governo brasileiro quebrar. Logo, por ser o ativo mais conservador que existe no mercado financeiro, pode ser utilizado como referencial para todas as aplicações que fazemos. Vamos imaginar que temos a opção de investir entre o Tesouro Selic e o CDB de um banco. Sabemos que o Tesouro Selic é o investimento mais conservador, certo? Então, para valer colocar dinheiro no CDB, que tem um risco um pouco maior, o rendimento final terá que ser um pouco superior. É aí que entram em cena outras duas características muito importantes para os investimentos: a liquidez, ou seja, a facilidade em que podemos ter o dinheiro do investimento em mãos, e a rentabilidade. São elas que irão compor o que nós chamamos de prêmio pelo risco. Para que faça sentido adquirir um risco maior nas aplicações, precisamos ser recompensados com maior rentabilidade ou maior liquidez, de preferência as dois. Como o Tesouro Selic possui uma alta liquidez e segue a taxa Selic, isso o torna um referencial perfeito. No entanto, por mais que tenhamos claro o referencial, precisamos entender que devemos investir o dinheiro apenas naquilo que entendemos de fato. Sempre serão oferecidos para o investidor produtos que parecem ser muito vantajosos, ou aquela dica quente e chamativa de um produto com alta rentabilidade. Também pode ser visto em um artigo de jornal algo novo que está sendo disponibilizado no mercado, mas do qual temos poucas referências e experiências compartilhadas. Não existe dica quente no mercado. O investidor astuto não sai compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele. Se não entendemos bem do que se trata, como vamos poder avaliar o efeito real do investimento no longo prazo?
Pode até ser que no curto prazo a aposta em algo novo e desconhecido dê certo, mas um susto no futuro pode fazer com que a perda seja muito maior do que os ganhos acumulados. Avaliar o que se faz começa com passos muito simples, como primeiro questionar se aquele produto rende mais que o CDI e quais são os índices que podem influenciá-lo negativamente. E, da mesma forma que retornar para o caminho certo naquela viagem em família leva tempo e consome gasolina, errar no investimento ou aportar recursos em algo falho faz com que você perca anos investidos e recursos conquistados com muito suor. Às vezes, vale mais a pena apostar no velho mapa impresso em papel do que naquele GPS que perde o sinal no meio da estrada ou possui funções que você nem sabe operar muito bem. Pode render menos ou até perder algum atalho interessante, mas é mais seguro. A melhor carteira. Já falamos sobre projeções, sobre como aproveitar oportunidades e decisões. Mas como estruturar uma carteira de investimentos da forma correta? Muitos dirão que basta olhar para o rendimento dela, mas, como você deve imaginar, isso não basta. Apesar de parecer o mais importante, uma boa carteira de investimentos não é aquela que promete maior rendimento, mas sim a que atende melhor tanto às suas necessidades de curto prazo quanto às de longo prazo. Isso se faz necessário porque de nada adianta investir no longo prazo e buscar rentabilidade futura se os investimentos de curto prazo não estiverem garantidos. Antes de entrar em detalhes, é preciso ressaltar que muitas pessoas, ao começarem a investir, ainda possuem dívidas. Elas sempre fazem esta pergunta: vale mais a pena quitar as dívidas antes de começar a investir ou é melhor partir direto para os investimentos? Se olharmos apenas o lado financeiro, faz sentido investir, desde que os juros das aplicações sejam maiores do que as dívidas. Mas temos que considerar também a ideia de antifragilidade nesse momento. Por mais que possamos encontrar aplicações que rendam mais do que nossas dívidas, lembrando que conseguir isso é bem difícil, a realidade é que as dívidas não só nos tornam mais fracos, mas também nos deixam à mercê do risco da ruína. Por mais que a rentabilidade possa ser atrativa, o fato de haver a possibilidade de que o investimento dê errado pode potencializar ainda mais os danos de uma dívida que não é paga no momento certo. Além do risco de falhar na escolha do investimento, outros acontecimentos adversos podem ocorrer, como uma doença na família ou perda do emprego. Um bem pode ser roubado ou uma conta extra aparecer. Por isso, só há um tipo de investimento que foge a essa regra, e ele é justamente aquele que ajuda a estruturar os investimentos de curto prazo: o fundo de emergência. Assim, por mais que matematicamente faça sentido, devemos evitar ao máximo investir enquanto temos dívidas. Para entender melhor, imagine um cassino. Estatisticamente, não faz diferença se 100 pessoas jogam no cassino no mesmo dia ou se uma pessoa joga durante 100 dias seguidos. Só que, quando uma única pessoa joga, ela está exposta ao risco da ruína. Se um dia ela quebrar, não vai voltar nunca mais. Esse é o risco da ruína. Por isso, para o cassino é melhor virem 100 pessoas diferentes do que uma só. Já falamos sobre o fundo de emergência antes, mas vale a pena repetir, para que não seja deixado de lado em nenhum momento. É com ele que garantimos cobertura em caso de imprevistos, sem prejudicar nossa estratégia de investimentos. Além do fator preventivo, o fundo de emergência pode ter outra função interessante, a de fundo de oportunidades. Isso porque há casos em que chances únicas surgem, mas acabam exigindo que tenhamos dinheiro disponível. Pode ser um imóvel bem abaixo do valor de mercado, uma mudança de fundamentos de uma ação que a torne barata para compra imediata, entre tantas outras possibilidades. Por isso, mais do que simplesmente apartar emergências, é importante considerar que o fundo de emergência, com sua liquidez, pode servir como uma reserva inteligente para se ter dinheiro disponível sempre que uma oportunidade aparecer.
Recentemente, por exemplo, tive a oportunidade de comprar uma casa na praia por R$ 250 mil, sendo que o imóvel estava avaliado no mercado por R$ 1,2 milhão. Isso só aconteceu por problemas familiares dos antigos proprietários, mas, se eu tivesse um grande montante aplicado apenas em algo que não fosse resgatável, poderia estar abrindo mão dessa oportunidade que passava bem na minha frente. Assim como a maior parte dos imprevistos não são, de fato, imprevisíveis, as oportunidades também aparecem aos montes, principalmente para quem tem dinheiro. Com o fundo de emergência preparado, temos o que é necessário para o curto prazo. Mas ao partir para o próximo passo de divisão de nossa carteira, temos que ter em mente mais 2 lotes imaginários: o de investimentos que servirão para cobrir necessidades e os que serão focados no longo prazo. Os investimentos para necessidades são importantes porque, em muitos casos, temos objetivos de gastos definidos. Pode ser um casamento no próximo ano, uma viagem de fim de ano, o pagamento das chaves do imóvel, entre tantos outros compromissos que já estão assumidos. Para esses gastos, continua valendo a regra de procurar ativos de alta liquidez e segurança, como no fundo de emergência, pois você tem uma ideia de quando vai resgatá-los. De toda forma, pode começar a procurar títulos que garantam um pouco mais de rentabilidade. Entram nessa categoria os CDBs e as letras de créditos. Já vimos como funcionam os CDBs, e agora é hora de entender um pouco melhor o que são as tais letras de crédito. Exercício. Etapa 1. Fundo de emergência, ou de oportunidade. Meta, reais. Aplicação, ONs. Nota. A meta é o seu primeiro objetivo financeiro. Para quem tem uma renda constante, como um trabalhador CLT ou um funcionário público, a meta pode ser 6 vezes seu custo mensal familiar. Para um empreendedor ou autônomo, a meta pode ser 12 vezes seu custo mensal familiar. Esse é o objetivo número 1 antes de sair buscando aplicações de longo prazo. Nas aplicações, quero que você escreva onde pretende colocar seu dinheiro para chegar nesse primeiro objetivo. Lembre-se, não adianta olharmos para a etapa 2, falaremos adiante, antes de atingirmos esse primeiro objetivo. Degrau a degrau. Etapa 2. Aposentadoria meta, reais. Aplicações. Nota. Para você calcular o quanto precisa ter para se aposentar, o racional é ter dinheiro suficiente para que apenas os rendimentos paguem o que você precisa receber por mês, como se seu dinheiro www.papaapcar.blogspot.com pagasse um salário para você. Para você descobrir quanto dinheiro precisa ter, basta você seguir esse passo a passo. 1. Quanto você quer receber por mês no futuro? 2. Multiplique esse valor por 300 se você acredita que seu dinheiro vai render 4% ao ano no futuro. Multiplique esse valor por 400 se você acredita que seu dinheiro vai render 3% ao ano no futuro. Multiplique esse valor por 500 se você acredita que seu dinheiro vai render 2,4% no futuro. Não se preocupe, esse macete serve para você simplificar a matemática. Se você acredita que seu dinheiro vai render 4% ao ano e acredita que precisa ganhar R$ 5.000 ao mês para se aposentar, então você vai preencher R$ 1,5 milhão. Sobre a matemática, se quiser simular com qualquer taxa, usando a calculadora, basta dividir o quanto você quer receber por ano, não por mês, pela taxa de rentabilidade anual que espera terça-feira. Letras de crédito do agronegócio, LCA, letras de crédito imobiliárias, LCI. As LCA e as LCI são títulos emitidos por instituições financeiras públicas e privadas. Uma é vinculada a direitos creditórios originários de negócios na área imobiliária, LCI, e a outra, a negócios da área rural, LCA. A LCI é um dos instrumentos de renda fixa mais procurados pelo investidor pessoa física nos últimos anos, porque, ao contrário do CDB, conta com isenção de IR para esse público.
Ela pode ser remunerada por taxa pós ou prefixada e ainda possui garantia do FGC. As rentabilidades das letras podem parecer nominalmente um pouco menores do que as dos demais investimentos, mas a isenção de IR, principalmente no curto prazo, tende a deixar esses títulos bem interessantes. Quando consideramos um horizonte de prazo maior, não é tão difícil encontrar CDBs que, mesmo pagando IR, acabam rendendo mais que as LCI/LCA, pois a partir de 2 anos de investimento a alíquota do IR passa a ser de 15%. Para ficar clara essa vantagem das LCI/LCA no curto prazo, vamos imaginar 2 investimentos. Uma LCI que renda 88% do CDI em 1 ano e 6 meses e um CDB que renda 105% do CDI no mesmo prazo. O CDI considerado foi de 7% ao ano, enquanto a alíquota de IR bancos, para esse prazo, fica na casa dos 17,5%, lembrando que quanto mais tempo o investimento é mantido, menos imposto ele paga. Qual dos 2 investimentos renderia mais? Algo mudaria se o investimento tivesse, na realidade, vencimento em 2 anos, com um IR de 15%? Não precisamos nem entrar em valores. Em uma análise rápida, apenas com as taxas, encontramos CDI, 7% a CDB, 105% de 7% igual 7,35% a 7,35% 17,5%, IR para 1 ano e 6 meses, igual 6,06% a 7,35% 15%, IR para 2 anos, igual 6,25% a LCI. 88% de 7% igual 6,16% a, ou seja, entre um CDB de 105% do CDI e uma LCI de 88% do CDI, o prazo de 1 ano e meio favorece a rentabilidade da LCI, enquanto para 2 anos o CDB será um melhor negócio. Por isso, quem escolhe uma LCI deve ter em mente que elas são muito atrativas no curto prazo, nem sempre no longo. Encontre os melhores investimentos com o aumento da procura por investimentos melhores que a poupança, a oferta de serviços financeiros cresceu exponencialmente. Abaixo estão listados 5 métodos de pesquisa bem práticos para quem está começando. As instituições bancárias brasileiras por muitos anos reinaram como opção única e absoluta. Isso acabou criando organizações que não precisavam considerar o cliente, pois todo o ecossistema havia sido arquitetado para tirar o maior dinheiro possível do pequeno poupador, que se endividava. Isso gerou um foco extremo no próprio negócio e nas metas extremamente agressivas impostas aos gerentes, que eram treinados para vender a maior quantidade de produtos desnecessários possível. Para os que já têm alguns milhões em conta, porém, existe uma categoria de atendimento conhecida como Private, na corretora, banco digital, qual um cliente consegue ter acesso a opções, algumas bem interessantes, que não são oferecidas para o cliente comum. Ao lidar com bancos, sempre tenha em vista que o principal negócio dele é lucrar com empréstimos, não com investimento. Você não entra numa loja de roupas para comer um hambúrguer, correto? A corretora é uma das melhores opções para os investidores que não fazem parte do Private, oferecendo maior poder de escolha aos clientes. Mesmo existindo uma curadoria que lhe indicará boas aplicações, isso não garante que você não terá algumas aplicações ruins em sua carteira. Entre as vantagens de se usar uma corretora é que com ela você consegue comparar muitas aplicações sem precisar abrir conta em diversos lugares. Por exemplo, numa corretora você poderá encontrar CDBs oferecidos por bancos como Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal, sem precisar ter conta aberta em cada uma dessas instituições. Algumas corretoras oferecem taxa zero para alguns produtos, mas é preciso entender que as corretoras também ganham dinheiro com o spread na venda de alguns produtos financeiros e com a taxa de corretagem pelo giro das aplicações. Os interesses são mais alinhados aos seus do que nos bancos, mas ainda assim não são exclusivamente os seus. São instituições financeiras sem agências,
que funcionam de maneira 100% digital. Para o pequeno investidor/poupador, é uma opção com baixos custos e que apresenta títulos com rendimentos superiores aos dos bancos convencionais. Porém, pelo pouco tempo a que estão no mercado, a oferta ainda é bem limitada e nem todos os bancos digitais oferecem pacotes de serviços que gestora, robôs, atendem a todas as demandas de seus clientes. Na maioria dos casos, não faz sentido investir diretamente pelas gestoras, empresas do setor financeiro que criam um fundo e decidem para onde vão seus recursos, pois com as corretoras você tem acesso direto a vários fundos de uma só vez e pode compará-los de maneira muito mais fácil. Um ponto positivo das gestoras, no entanto, é que elas não cobram comissão e costumam prestar um bom atendimento ao cliente. Investir por meio de robôs tem ganhando bastante popularidade. Um sistema avalia seu perfil de risco e faz os investimentos por você. É bom para leigos e não custa tão caro para o nível de serviço que prestam. Mas, para quem entende um pouco mais do assunto ou quem gosta de autonomia, o robô acaba limitando o poder de decisão e tendo um custo superior ao encontrado em outros tipos de instituições. Olhe os sinais, fuja dos ruídos. Todos os dias nós nos deparamos com uma série de informações que interferem na forma como tomamos decisões. Algumas dessas informações são úteis, mas uma grande parte delas não é e pode, inclusive, atrapalhar a tomar a decisão correta. Por isso, uma das coisas mais importantes para o investidor ter sucesso é a capacidade de separar o que é ruído do que é sinal. Em outras palavras, determinar quais são as informações úteis e as que apenas servem para confundir. Isso nem sempre é fácil. Apesar de a teoria parecer tranquila, o ser humano, em grupo, possui a tendência de fazer as coisas da mesma forma que os demais. Por causa disso, muitos investidores, em vez de olhar para os fundamentos de uma empresa, observar as suas projeções e a saúde financeira do negócio, acabam sendo influenciados por dicas informais que receberam de conhecidos ou por notícias que leram na mídia de maneira descontextualizada. Quando você age dessa forma, está apenas prestando atenção aos ruídos. Um bom exemplo é o ano de 2002 no Brasil. Naquele momento, a possível eleição de Luiz Inácio Lula da Silva era vista com grande pessimismo pelo mercado. De janeiro a outubro, período das eleições, a bolsa chegou a despencar mais de 30%, enquanto a cotação do dólar disparava em mais de 50%, até a véspera do primeiro turno. No fim, o que aconteceu? De 2002 a 2008, vimos a bolsa subir cerca de 400%. Os sinais positivos sempre estiveram presentes. As ações em 2002, devido ao pessimismo do mercado, estavam com um valuation 43 muito baixo e com baixo preço em dólar, já que o câmbio havia depreciado demais. Além disso, tivemos um governo Lula que, em matéria econômica, mostrava-se prudente. Havia indicadores mostrando melhora na economia ainda no final de 2002, e o mundo passava pelo famoso boom das commodities, este sim, um grande impulso para a nossa economia. Mas como seria possível identificar esses sinais quando se vive um momento de maior turbulência econômica? Uma das formas mais úteis é olhar para os grandes ciclos do mercado. O método parte de uma abordagem em que se avalia primeiro o quadro de valoração, ou seja, se o mercado está caro ou barato pelos fundamentos das empresas. Em seguida, olha-se para o cenário macroeconômico, passando por indicadores que mensuram o pulso da atividade econômica e os de sentimento empresarial, que indicam se o humor para investimentos está se deteriorando ou ficando mais positivo ao longo do tempo. O objetivo tem de ser o de identificar situações de baixo e alto risco para o sistema financeiro, ter visão de longo prazo e reduzir os vícios de leitura de informações de mercado, que podem estar enviesados naquele momento de maior volatilidade.
dimensão da valoração sem ter uma noção da valoração do mercado de ações, ou seja, sem saber se determinado ativo está caro ou barato, o investidor não saberá de forma mais exata sobre o risco que está assumindo no longo prazo. Para entender como isso pode funcionar na prática, um dos cálculos mais utilizados é o do preço sobre lucro, o famoso P/L. Na prática, quanto menor ele for, mais barato está o ativo. Imagine que você comprou uma empresa por R$ 1 milhão, e ela distribui anualmente um lucro de R$ 100 mil. Se fôssemos utilizar o indicador P/L, teríamos um preço, R$ 1 milhão, sobre lucro, R$ 100 mil, de 10, o que significa que 10 anos serão necessários para obter o capital de volta por meio dos lucros distribuídos. Se essa mesma companhia distribuísse R$ 200 mil de lucro, teríamos um P/L de 5, ou seja, ela estaria mais barata para a compra. É claro que olhar para esse indicador de forma isolada pode ser prejudicial, mas ele é importante como um complemento de análise. O indicador aponta, mas não determina. Diferentemente de mercados maduros, como o norte-americano, encontrar um histórico completo de P/L dos ativos negociados pela Bolsa Brasileira é bem difícil. Muitas empresas quebraram, compraram ativos ou foram compradas. Existem P/Ls distorcidos por resultados estratosféricos ou muito baixos daquelas empresas, o que prejudica a média. Na internet, pesquisando por uma ferramenta que auxiliasse o uso do P/L nas avaliações, me deparei com o blog HC Investimentos, que havia realizado um estudo com o cálculo histórico até 2011. Conversei com o Ricardo Kirbej, um dos autores do estudo, e juntos alimentamos uma planilha até os dias de hoje. Agora, veja abaixo o P/L do S&P 500 e repare que, no último ponto, ele está em 24,12. No mesmo período, o P/L do Ibovespa foi de 15,37. De forma geral, o P/L das ações no Brasil é mais baixo. Isso pode ser um benefício muito importante para o futuro, mesmo que o investidor saiba que existem alguns motivos tangíveis para isso, como o risco Brasil. Recentemente, tomei a decisão de trocar minhas posições de ETUB3, ações de Itaú ordinárias, por ações de RITSA 4, ações de Itaúsa preferenciais, pois elas estavam com um P/L 48 mais caro, como você pode ver a seguir. ITUB3 ITUB4 ITSA 4 ITSA 3 preço da ação 36,81 42,08 9,72 10,55 lucro por ação 49 13,19 13,19 1,06 1,06 P/L 11,54 13,19 9,17 9,95 Apesar de ligadas, as duas empresas são distintas. A Itaúsa é uma holding que controla participação em várias empresas. Como toda holding, enfrenta desafios que geram desconto maior em seu valor, quando comparada a uma ação de uma empresa pura. Entre esses desafios, estão menor liquidez no mercado e gastos com a própria estrutura. O acionista Itaúsa ainda acaba comprando uma cesta de ações que às vezes nem gostaria de ter em seu portfólio. Porém, como você pode ver a seguir, de acordo com a própria Itaúsa, existe um desconto de 23,33% no preço de suas ações em relação à posição que elas efetivamente possuem. Apesar de ser um indicador muito importante, o P/L não diz tudo. Por exemplo, se a ação da empresa A apresenta um P/L de 12, enquanto a ação da empresa B apresenta um P/L de 20, a primeira impressão é que a ação da empresa A está mais barata do que a da empresa B, e por isso vale mais a pena investir na empresa A. Sem aprofundamento, essa informação pode nos induzir ao erro. Vamos supor que, apesar de a empresa B ter um P/L maior, ela dobra de tamanho todo ano, enquanto a empresa A apenas mantém seus lucros constantes. Essas novas informações fazem toda a diferença.
Isso porque, se o preço das ações permanecer constante, e a empresa B dobrar seu lucro, o P/L irá para 10, fazendo com que ela se torne uma alternativa mais barata do que a empresa A, sendo necessário apenas tempo para revelar isso. Onde você encontra o P/L de empresas? Economática, serviço pago, fundamentos, serviço gratuito, dimensão de indicadores macroeconômicos. Esta dimensão serve para averiguar o pulso do mercado no médio e longo prazo. As sinalizações dos indicadores macroeconômicos se modificam lentamente e, por essa razão, podem se distanciar dos ruídos do dia a dia. Aqui, é importante entender que existem indicadores diferentes. Um deles é o que chamamos de antecedentes, que antecipam o andar da economia. Outro indicador são os chamados atrasados, que mostram algo que já aconteceu. O Produto Interno Bruto, PIB, é um exemplo de indicador atrasado, pois seu valor reflete toda a movimentação ocorrida na economia. Por isso, dê preferência aos indicadores antecedentes, que antecipam o que vai acontecer. Um interessante, por exemplo, é o indicador referente ao consumo de papelão ondulado. Apesar de indicar algo que ocorreu no passado, a compra de papel para a embalagem no último mês, se o índice de alta for recorrentemente positivo, pode indicar que a atividade industrial também está positiva e que a economia do país tem possibilidade de melhora. Saber interpretar cada um desses indicadores é importante para que eles não acabem atrapalhando sua decisão. Um fato isolado em um setor, por exemplo, pode ter um impacto negativo em um índice que não é necessariamente relacionado à economia geral do Brasil. Isso ajuda, mas para o investidor comum pode ter pouco impacto. Dimensão do sentimento. Esta dimensão revela o ânimo dos investidores em relação às perspectivas do mercado. Ela exerce enorme influência sobre os preços, mas não pode ser mensurada de forma exata pelo estudo de finanças modernas. Sua aplicação se dá, em especial, no médio e longo prazo. Em certas circunstâncias, a movimentação de preços e os indicadores de sentimento sobrepujam as sinalizações apresentadas pelos indicadores macroeconômicos, preenchendo suas lacunas. Em outras palavras, quando há um sentimento positivo ou negativo em relação ao mercado, esse mesmo sentimento tem o poder de induzir o aumento ou a queda dos preços. Nessa dimensão, na maioria das vezes a massa consegue manter um índice de acerto relativo por certo tempo, já que vai atrás do sentimento de alta ou baixa daquele papel para o momento. O maior erro desses investidores, no entanto, é perder muito dinheiro quando há uma reversão de tendência, pois é muito difícil acertar o momento de mudança. Para exemplificar o que seria a ação do sentimento, vamos a algumas imagens. No primeiro quadro, vemos em destaque a alta máxima de 1971. No dia 26 de maio daquele ano, a revista Veja publicou uma capa em tom positivo sobre a bolsa com a manchete A Multiplicação do Dinheiro. Em outro exemplo, observe o gráfico de 1983. A Veja de 9 de fevereiro do mesmo ano trouxe uma capa alarmante. Com cores fortes e tons sombrios, ela anunciava o Brasil em crise, a inflação, a recessão, o desemprego, as dívidas. E em 2008, no auge da bolsa pré-crise, a mídia, mais uma vez, estava muito otimista. A revista Isto É publicou uma edição que prometia ensinar ao leitor como ganhar na bolsa com a experiência de quem já havia lucrado até 1,5 bilhão. A ação do sentimento é notada quando alguma aplicação começa a render muito. Quando o Bitcoin esteve com a cotação nas alturas é que todos começaram a ouvir sobre o assunto, ou quando a bolsa subiu tudo o que tinha de subir, é que as pessoas começaram a se sentir tentadas a comprar. Somos influenciados por noticiários, capas de revista, conversas de escritório, opinião de família e amigos. Com o tempo, o feeling fica mais apurado. Se todos estiverem falando que algo é uma oportunidade, pense que é impossível isso fazer sentido, pois a grande massa está sabendo do assunto. E, se deixou de ser oportunidade, virou um erro para o investidor atento.
Dimensão da ação dos preços. E esta dimensão serve para avaliar a saúde de uma tendência no curto prazo, do seu timing. Um de seus princípios é buscar indicadores que identifiquem logo no início o nascimento de uma tendência de alta. Aqui nós utilizamos conceitos básicos de preço, volume e volatilidade para entender como está a zona de guerra com os investidores de maior porte. No jargão do mercado, trata-se da análise técnica. Ela tenta, por meio do estudo de diferentes dados relativos ao mercado, tendências e variações, descobrir oportunidades de ganho por meio dos padrões que aparecem nas oscilações do preço das ações. Isso é possível porque, idealmente, a formulação do preço de uma ação não é dada somente pela situação macroeconômica do país ou por notícias sobre determinada empresa, mas sim pela maneira como compradores e vendedores reagem a esses fatos na tomada de decisões dentro da bolsa de valores. Essas reações acabam formulando alguns padrões nos gráficos de análises de ações, e com eles tentamos entender se uma ação está em tendência de alta ou baixa. Não vou me aprofundar na análise gráfica, mas aqui estão alguns indicadores nos quais investidores podem se basear para o curto prazo. Suporte e resistência representam os patamares mais baixos e altos, respectivamente, que constituem pontos onde as ações tendem a cair ou subir. Quando uma ação bate muitas vezes no mesmo preço alto, configura-se o que chamamos de resistência. Quando o preço bate diversas vezes no preço baixo, chamamos de suporte. A importância disso é que, sob a ótica da análise técnica, o ativo tende a voltar sempre que atinge um desses pontos, mas quando rompe, pode quebrar a tendência e seguir indefinidamente. Índice de Força Relativa, IFR, considera as forças compradoras e vendedoras para ilustrar o fôlego de uma ação. É medido de 0 a 100 e sua análise pode ajudar a indicar oportunidades de curto prazo. Quanto mais baixo, melhor oportunidade de compra. Como podemos ver no gráfico a seguir, do Itaú, os grandes fundos do ativo geralmente são caracterizados por um IFR baixo, e vice-versa. Volume financeiro indica a quantidade de dinheiro negociada em um determinado período. Quanto maior o volume, maior a consistência da movimentação apresentada. Por exemplo, faz sentido olhar para o volume de compra e venda do mercado para entender como ele está agindo. Quando as dimensões se juntam e temos, por exemplo, um volume alto de negociações começando a acontecer, indicadores antecedentes apontando recuperação econômica e um mercado barato por meio do P/L, é possível que o mercado esteja entrando em um momento de alta. E aí chega a hora de agir. Tesouro Direto. O primeiro investimento. A plataforma do Tesouro Direto é o destino de muitos pequenos investidores. Como já foi dito, é o tipo de investimento mais seguro do país, fácil de ser compreendido e acessado. Neste capítulo, iremos um pouco mais a fundo e entenderemos como essa modalidade funciona, como investir nela e o que podemos esperar de seu rendimento. Comecemos, então, pela identificação dos 3 principais títulos do Tesouro Direto, que são disponibilizados para o investidor: o Tesouro Selic, o Tesouro IPC e o Tesouro Prefixado. O Tesouro Selic é o título público que tem seu rendimento atrelado à taxa Selic over, possui pouca oscilação ao longo do tempo e seu rendimento segue uma linha praticamente crescente. Vamos supor que Vanessa, uma investidora, ao ouvir falar muito bem sobre o Tesouro Direto, decidiu investir na plataforma. Ela reservou o total de R$ 500 para o seu primeiro investimento. Na plataforma, decidiu escolher o Tesouro Selic 2023. Supondo que a taxa Selic permaneça constante na casa dos 6,5% ao ano e que Vanessa destine mensalmente R$ 100 para o seu investimento, de 31 de julho de 2018 até o dia 1 de março de 2023, temos o seguinte cenário: valor bruto de resgate até 1 de março de 2023. R$ 6.474,35 custos operacionais mais imposto de renda.
R$ 176,37 valor líquido de resgate até 1 de março de 2023. R$ 6.294,55. Esse número, por si só, talvez não diga muita coisa. Por isso, vamos imaginar a mesma situação, com a mesma investidora e os mesmos aportes, mas num investimento diferente, a poupança. Com a taxa Selic em 6,5% ao ano, segundo a regra nova da poupança, temos que a rentabilidade da poupança seria 70% da taxa Selic mais TR. Porém, desde setembro de 2017, a TR esteve em 0%, como mostra a tabela seguinte. Por conta disso, para a simulação, irei considerar como rentabilidade da poupança apenas os 70% da Selic, já que assim vem sendo durante todo o período em que o Brasil teve a taxa Selic na casa dos 6,5% ao ano. Pois bem, tendo tudo isso em mente, temos o seguinte cenário: 70% da Selic, 4,55% ao ano. Rendimento líquido da poupança, R$ 6.089,53. Não há custos a serem considerados, porque a poupança é um investimento isento de imposto de renda, e não há uma taxa de 0,3% ao ano como no Tesouro. Ou seja, o rendimento final dela já é líquido. E, mesmo assim, vemos que a poupança é uma alternativa pior do que o Tesouro Selic quando falamos de rentabilidade. Se considerarmos ainda um prazo de 20 anos, a diferença entre os dois investimentos chega a ser de R$ 9.331,21, podendo aumentar ainda mais caso o valor dos aportes se altere. Num exemplo apenas pontual, se mantivermos esse prazo em 20 anos, mas mudando os aportes para R$ 1.000 por mês, a diferença entre os dois investimentos pula para R$ 42.052,73, a favor do Tesouro Selic. Caso haja alguma dúvida em relação a investimentos maiores, aqui vai um outro exemplo, mas com um valor de aporte bem maior do que nos exemplos anteriores. No caso apresentado, é importante entender que na poupança, quando a taxa Selic está maior ou igual a 8,5% AE, ela rende 0,5% a mais TR. Abaixo de 8,5% AE, esse rendimento muda, e a poupança passa a render TR mais 70% da Selic, como informado antes. Outros tipos de tesouro. Já o Tesouro IPCA é o título público com rendimento atrelado à inflação, tendo como base o índice do IPCA, juntamente a uma taxa fixa. O Tesouro IPCA é mais indicado para longo prazo por dois motivos muito importantes. 1. As datas de vencimento são maiores. 2. Essa modalidade de investimento garante rentabilidade acima da inflação, o que torna esse título interessante para assegurar um aumento do poder de compra no longo prazo. Por conta disso, ele é interessante também para investidores focados em aposentadoria, uma vez que consegue elevar o padrão de vida de acordo com a inflação. Isso, à primeira vista, pode não parecer tão impactante, mas segundo dados do IBGE, hoje apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar com um padrão de vida igual ou maior ao que tinha como trabalhador ativo. Imagine que, de cada 100 pessoas que você conhece, 99 delas vão se aposentar em uma situação pior do que a que se encontravam enquanto ainda trabalhavam. Um dado preocupante, ainda mais sabendo que a população brasileira está envelhecendo mais rápido, o que vai pressionar ainda mais o sistema previdenciário e de saúde nas próximas décadas. Para termos uma ideia de como pode render o Tesouro IPCA, vamos a algumas simulações. Primeiro, vamos considerar um Tesouro IPCA 2038. Se investirmos R$ 500 inicialmente, R$ 100 por mês, considerando ainda que o IPCA fique em 4,17% ao ano, que sua taxa prefixada seja de 5,56% ao ano e que a taxa Selic fique em 6,5% ao ano, chegamos ao seguinte resultado: R$
Se formos comparar com a poupança para o mesmo período, temos um valor líquido de resgate de R$ 8.757,55, menor do que o valor retornado pelo Tesouro IPCA para o período. Importante dizer, porém, que existe a possibilidade de ganhar mais ou menos do que o esperado num Tesouro IPCA ou Tesouro Prefixado, caso a aplicação seja resgatada de forma antecipada, mas esse risco será comentado um pouco mais adiante. O importante neste momento é perceber a dinâmica do Tesouro IPCA. Ele não apenas renderia mais do que a poupança, como retornou uma rentabilidade de 5,56% ao ano, acima da inflação. Se formos olhar para a rentabilidade real da poupança com as suposições da mesma simulação, teríamos um retorno de pífios 0,4% ao ano. Muito pouco. A diferença, assim como no Tesouro Selic, cresce com o tempo. Se considerássemos um investimento durante 20 anos, mantendo as mesmas taxas, teríamos uma diferença de R$ 24.778,25 a favor do Tesouro IPCA. Por fim, o Tesouro Prefixado é o título público que tem o seu rendimento atrelado a uma taxa fixada. O Tesouro Prefixado é o mais indicado para quando entramos em uma situação em que vale a pena fixar a taxa de juros, por acreditar, por exemplo, que esse valor vai cair no futuro. Ou seja, é um título mais usado para movimentos especulativos, que serão abordados nas próximas páginas. O Tesouro Prefixado é simples. Como sua taxa é prefixada e vai até o vencimento, se você investir num tesouro prefixado de 10%, independentemente de oscilação de taxa de juros e inflação, o seu título renderá 10%. Por isso, quando a taxa de juros e a inflação caíram no Brasil após 2015, o tesouro prefixado ganhou alguns holofotes. É importante salientar que existem duas versões para o Tesouro IPCA e para o Tesouro Prefixado. Os dois títulos possuem ainda uma modalidade que chamamos de cupom semestral. Basicamente, esses dois títulos permitem recebimento de juros do investimento sempre ao fim de cada semestre, em vez de esperar para receber no vencimento da aplicação ou em seu resgate. A parte boa é que podemos utilizar esse retorno semestral para investir em mais títulos ou tê-lo como uma renda periódica garantida. O problema é que perdemos um pouco do poder dos juros compostos, já que esse rendimento acaba não sendo acrescentado no título, como acontece com os demais. Apesar de ser visto como uma modalidade de investimento muito segura, existem 3 riscos ligados ao Tesouro Direto, que são comuns a qualquer investimento: o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. Risco de crédito. O investimento no Tesouro, por estar atrelado à possibilidade de pagamento por parte do governo, é o investimento mais seguro do país. Porém, é importante entender que o risco sempre existe, por menor que seja. Risco de liquidez. Precisar se desfazer do ativo às pressas pode ser prejudicial ao seu rendimento. Logo, corremos o risco de arcar com prejuízos advindos de resgates antes do previsto. Apesar disso, todos os títulos do Tesouro Direto têm alta liquidez, caindo na conta um dia útil após o pedido de resgate. Risco de mercado. Volatilidade nos preços. Ainda falando de Tesouro Direto, existe uma forma de ganhar mais dinheiro do que o esperado com os títulos públicos. Mas é uma forma que envolve risco e especulação. Acima, temos uma imagem real de uma operação que realizei em 2014. Eu comprei, no dia 20 de novembro de 2014, 8 títulos de Tesouro IPCA mais 2035. Mas em 31 de maio de 2015 meu título tinha se valorizado 13,82%, mesmo tendo uma rentabilidade contratada de IPCA mais 6,15% ao ano. Como isso é possível? Basicamente, há uma peculiaridade nos investimentos do Tesouro que possuem taxas prefixadas. Eles, de maneira diferente do Tesouro Selic, que rende em linha reta, têm oscilações de preço no mercado secundário.
Isso acontece por dois principais motivos. No Tesouro Direto, ao resgatarmos um título antes do prazo de vencimento, o que estamos fazendo é, na realidade, uma venda antecipada do título. Por ser uma venda, nós o vendemos em mercado secundário, que está sujeito a alterações conforme oferta e demanda. Nesse tipo de investimento, há o que chamamos de valor de face. Basicamente, o valor de face é o valor bruto a ser recebido para cada unidade de título. Como esse valor é fixado em R$ 1.000, nós já sabemos que, no vencimento do título, uma unidade dele terá que obrigatoriamente valer R$ 1.000. Por causa dessa característica, se a rentabilidade do título na hora da compra se altera, o preço de mercado também se altera. Na imagem abaixo, há uma ilustração de como isso acontece para o tesouro prefixado. Tesouro prefixado agora, para podermos entender melhor, vamos a um exemplo. Pense em um título do Tesouro prefixado com o vencimento para um ano e que tenha a taxa de juros em 25% ao. Se o valor da face de um título é fixado em R$ 1.000 e o seu vencimento é para apenas um ano, quer dizer que ao fim desse primeiro ano uma unidade do título terá de te retornar exatamente R$ 1.000, certo? Então, temos uma lógica a seguir. Se ele rende 25% em um ano, isso significa que, para chegar em R$ 1.000 do valor da face, o título precisa render 25% de juros em relação ao preço de compra. Em uma fórmula matemática simples, em que do dias úteis do vencimento, essa relação seria expressa por preço de uma unidade, 1 mais taxa de juros, do/252 igual valor de face. Vamos supor que realizo uma compra de um título para um ano, com taxa de juros de 25%. Fazendo o cálculo com a fórmula descrita anteriormente, teremos preço de uma unidade, 1 mais 0,25, 252 igual a R$ 1,00. Preço de uma unidade igual a R$ 1,0125. Preço de uma unidade igual a R$ 800. 00. Observação: 252 é o número de dias úteis em um ano. Como o título público rende somente em dias úteis, e a aplicação do exemplo é para um ano, chegamos a esse número. Caso o tempo seja para 2 anos, mudamos no número de cima. O de baixo, denominador, continua o mesmo. Replicando a fórmula, mas supondo que a taxa de juros do investimento tenha subido para 30% ao ano, o resultado seria preço de uma unidade, 1 mais 0,3, 252 igual a R$ 1,00. Preço de uma unidade igual a R$ 1,01,3. Preço de uma unidade igual a R$ 769,23. Pois bem, pelo fato de o valor da face ser fixado em R$ 1.000, isso quer dizer que uma alteração na taxa de juros do investimento consequentemente leva a uma alteração obrigatória no preço da unidade. Essa alteração acontece para que, ao fim do investimento, ainda seja respeitado o valor da face de R$ 1.000. Temos, então, uma conclusão importante. O preço da unidade tem uma relação de dependência com a taxa de rendimento do título. Só que, pense comigo, à medida que a taxa de juros do título aumenta, isso significa que mais juros são necessários para o investimento chegar a R$ 1.000 do valor da face, certo? Isso nos dá outra informação importante, a de que quanto maior é a taxa de juros do título, menor é o preço de uma unidade do título no mercado. Como a taxa de juros do título oscila no mercado, isso faz com que seja possível vender o nosso título do Tesouro por um preço maior ou menor do que o preço que pagamos na compra. E a parte boa disso é que você não precisa se preocupar em calcular. O Tesouro Direto poupa todo o seu trabalho com a conta, e você consegue ver, pelo próprio extrato do seu investimento, se vai vender o título por um preço mais caro do que você comprou ou por um preço mais barato. Basta olhar para a taxa efetiva mostrada no extrato. Só temos que lembrar de um dado importante: o mercado sempre precifica o futuro. Para você ganhar dinheiro com as oscilações, precisa antecipar o andamento dos juros dos títulos.
Muitas pessoas só tentam especular com esses títulos quando as taxas estão caindo, ou seja, quando o mercado antecipou o andamento da curva de juros. Por conta disso, elas acabam tomando ações atrasadas e não ganham tanto dinheiro quanto poderiam ganhar. Se você quer mesmo ganhar dinheiro com esses movimentos de taxas, entenda que terá que prever o mercado, o que não é algo simples de ser feito. Na prática, basta imaginar alguns cenários hipotéticos de mudança de juros. Você compra um título que paga 10% ao ano de juros, mas a taxa de juros sobe após algum tempo. Caso queira fazer uma venda antecipada deste título, terá que oferecer um desconto ao mercado, que tentará pagar um valor por ele que garanta um rendimento, em seu vencimento, semelhante à taxa de juros que está sendo praticada no momento da negociação. A mesma lógica ocorre na direção inversa. Quando os juros caem, um título atrelado a uma taxa de juros maior poderá ser vendido com um prêmio maior. Ações. Conceitos gerais. Se você já viu algum filme sobre um mercado financeiro, provavelmente escutou sobre investimentos em ações e bolsa de valores. É possível que tenha tido a impressão de que é algo muito complexo, com milhões de operações acontecendo e muita gente fora de si. Acontece que a realidade pode ser, e na maioria das vezes é, bem diferente do que os filmes apresentam. Por exemplo, ações não são difíceis de serem compreendidas. São apenas um tipo de investimento que representa o capital social de uma companhia. Basicamente, o mercado acionário é uma alternativa que uma empresa tem para se financiar e expandir os seus negócios. É por meio delas que os investidores podem, efetivamente, se tornar sócios/acionistas de uma empresa de capital aberto, ou seja, listada em bolsa. E isso exige conhecimento de alguns conceitos que vamos tratar a seguir. Initial Public Offering, IPO. Basicamente, é a oferta primária de ações, que é quando a empresa coloca pela primeira vez suas ações na bolsa de valores, visando ganhar capital para expandir seus negócios. É apenas no IPO que a empresa consegue de fato dinheiro para financiar suas atividades, já que depois disso as ações vão para o chamado mercado secundário, que envolve apenas a compra e a venda de ações entre investidores. É importante frisar que, mesmo que a empresa não ganhe dinheiro com o mercado secundário, ele é de extrema importância para dar liquidez ao mercado de ações como um todo. Um IPO é essencial para o crescimento saudável da economia. O mercado acionário serve como porta de entrada para capital em empresas que estão crescendo e acelerando seus planos de investimento. A abertura de capital também padroniza empresas, que precisam cumprir uma série de regras impostas pela Bolsa e autoridades legais, como publicação de balanços e fatos relevantes, trazendo maior transparência aos negócios e protegendo os investidores. Ações ordinárias são as que dão direito a voto na Assembleia Geral da empresa. Ações preferenciais. Ações que garantem prioridade no repasse de dividendos feitos pela empresa, mas que não dão direito a voto.